Hello. Hello! Hello! Hello. Você está com os Críticos. E esse crítico especial, esse vídeo que nós vamos fazer um comentário, vamos fazer uma crítica sobre um determinado filme, está com uma cara de domingo. Não sei muito bem por quê. Talvez porque seja domingo. Por quê? Por quê? Porque nós acabamos de assistir, nós três. Tem mais dois convidados, daqui a pouco eu vou explicar. Nós acabamos de assistir o Predador, a Caçada, que acabou de estrear no canal de streaming Star Plus. E resolvemos fazer uma crítica, sabe, assim, doa quem doer. E para fazer crítica doa quem doer, eu só posso contar com os outros dois críticos. Hello, Finalmente. Buenas, Espalho. Não parece domingo hoje, gente? Pois é. Tá um certo ar de domingo. Gustavo, não olhe agora, mas existe um animal quadrúpede. É um predadorzinho, viu? Um predadorzinho ali de madeira. Toma cuidado com ele. Ele está fuçando no seu tênis lá, mas tudo bem, deixa quieto. Não, Então, ele é pior, ele está mastigando uma garrafa. Ele achou uma garrafa. Que beleza, que beleza. Dá um cachimbo para ele dar uma tabacada, vamos ver o que acontece. Pior de tudo que ele enfiou embaixo da cama e não consegue tirar. Ele vai pedir pinico. Bom, meus amigos, Mauri Pontiá e Paulo Gustavo Pereira, estamos sintonizados no mesmo canal, e o canal é o Críticos, obviamente, para falar de O Predador, a Caçada. Prey, em inglês, Prey. Eu acho interessante que mudassem o nome dessa franquia, uma franquia que começou lá em 87 com o Predador, né, do Schwarzenegger, que também todos vimos, e acredito que todos gostamos. Mas, achei legal que ficasse Prey, ficasse presa, para mostrar que está começando uma coisa nova. O próprio Gus falou agora há pouco, falou assim, finalmente separaram, né, o Alien do Predador. São dois personagens incríveis, só que fizeram uns filmeco aí, que, pelo amor de Deus. Né? Esse crossover aí deu uma desandada, né, no pirê, vamos dizer. Crossover eu acho de maneira assim, bonita. O primeiro filme, Alien vs Predador, eu achei interessante porque ele lembra um pouco. Esse cruzamento começou nos quadrinhos da Dark Horse. Mas mesmo na Dark Horse fizeram um salseiro federal, né? E já o segundo filme é uma besteira de um tamanho generalizado. Tanto é que o que eu achei legal mesmo, e depois que continuou com aquele filme muito legal, que é o Predadores, né? Sim. E depois o Predador, né? E agora esse é muito interessante, porque literalmente zero pode começar tudo de novo. Então. Exatamente. E um prelúdio, né? Um prelúdio interessante que eu acho que, assim, vou falar daqui a pouco, mas acho que honra o espírito da franquia. Eu gostei também, concordo com vocês em tudo que foi falado aí. Precisava de fazer alguma coisa à altura do personagem, à altura da franquia, porque é uma franquia rentável, não é uma franquia das mais, né, milionárias aí, mas tudo começou lá atrás, em 87, quando você tinha pouco recurso digital, né? Você era muito caro, você usava pouco, você fazia muita trucagem. O Predador veio com um daqueles momentos de degrau, né? No cinema, que é aquela visão de calor, né? Que o Predador usa, depois foi sendo sofisticada, aquela camuflagem que o Amaury adora, que é a camuflagem termo-óptica, é isso, Amaury? Isso aí. Pô, aquela na época deu um up, assim, acho que até no próprio Schwarzenegger, né? Porque fui trabalhar com. Como é que é? Eu esqueci, o mesmo diretor do Duro de Matar é o John McTiernan. Isso, John McTiernan, exatamente. Gus, você tá meio sem foco, tá? Deixa eu dar um jeito nisso aqui. E aí você também não sabia muito bem o que esperar, e eu contei essa história já algumas vezes aqui no Críticos. Eu li uma publicação especializada falar que o próximo filme de Conan seria Conan, o Predador. Ele estava completamente... não posso dar o nome, não. Como diria o Nelson Rubens, eu aumento, mas não invento. Isso aí rolou, é verdade. Nos quadrinhos, é bom esclarecer que
a Dark Horse fez um monte de crossovers. Por exemplo, Predador versus Batman, Batman versus Alien. Isso só para... Né? E teve outros da DC Comics, da Marvel, misturando esse universo criado aí pelo filme do Predador e óbvio, né, com a chancela do Aliens. Né? Você fica quieto aí. O meu Alien aqui está meio preocupado com... Só faltava essa, viu? Mas assim, é interessante porque vários desses quadrinhos eles foram lançados, foram assimilados, né, pelas outras editoras, mas aí transformar isso num filme, como aconteceu com o Alien versus Predador, que pegava algumas coisas dos quadrinhos, tal, principalmente a relação da personagem principal com o Predador, né? Eles acabam... Esse é o cão crítico. Esse é o cão crítico. Que é aquela história que o cara conta, o ditado que o cara conta, o amigo do meu inimigo é meu inimigo, o amigo do amigo, sabe aquela coisa toda? Não. Ele pega essa ideia e usa muito bem no Alien vs Predador. Já no segundo filme é tão ruim que nem vale a pena comentar. Cara, eu não lembro direito dessas histórias. Eu lembro do primeiro, né? Que era ainda, acho que o Lance Henriksen aparece. O Alien. Não. Quando tem o cruzamento entre Alien e o Predador. Sim, no primeiro filme tem. O Weyland, né? Que é o personagem dele, que faz aquela expedição que vai para o norte, né? O Ártico, exatamente. Isso. Vai para o norte e tal, e não sei o que lá, e a gente fica sabendo do templo, fica sabendo da rainha presa lá, blá, 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 blá. Então, ainda esse daí eu achei legalzinho e tal, porque sempre vinha mostrando um pouquinho mais. Os outros filmes, eles escancaram a coisa de uma tal maneira que fica chato, né? Assim, você chegou a ver, Maurício? Você lembra desses filmes? Lembro, sim. Agora, o que você falou é um negócio interessante, porque justamente o que deu impacto no primeiro Predador, né? E até você falou aí, pelo fato de não ter efeitos especiais, né, de última geração, né? E era justamente o que ele não mostrava, o que ele deixava subentendido, né? Era justamente aquilo que era mais aterrorizante, vamos dizer. E depois foi, né, a novidade passou, e aí você tem que apresentar outros truques, outras coisas, como no final do segundo, que aparece justamente lá o Glover recebendo, né, uma espingarda. Não, é uma pistola, mesmo. Essa pistola. É essa pistola. Exatamente. Então, aquilo ali, até certo ponto, deixa o campo aberto para você fazer um Predator Prey, como é esse aí, onde você mostra que as caçadas elas já vinham de muitos séculos, na verdade. Ou seja, aqui nós éramos o planeta Terra, na verdade, é uma grande reserva de caça, né? Então, você já tinha sementes disso no primeiro e no segundo filme da franquia, né? Eu li muito que, assim, estão falando em reboot, completamente viável, né? Claro, depende sempre da faturamento da bilheteria, não, né? Mas, enfim, quanto que esse filme vai conseguir arrecadar, porque foi lançado direto no streaming. Eu não lembro de ter em algum momento, alguém falando assim, olha, ou vai para o streaming ou vai para o cinema. Desde que eu ouço falar do Prey, foi direto no streaming. Essa informação também vocês têm, né? Isso. Então, aí fica sempre aquela dúvida, assim, será que ele não tem porte para o cinema? Não vale a pena lançar para se acotovelar numa grade de programação? Eu comparo esse tipo de coisa que está acontecendo de filmes, streaming, vai para o streaming ou vai para o cinema, com os antigos telefilmes. Então, tem muito telefilme que a gente assistia lá nos anos 70, com umas histórias fantásticas, muito bem estruturadas, que eu falei, por que esse filme não está no cinema? Eu lembro de um filme muito interessante do Robert Culp, com meu Deus, a atriz que faz
que trabalha em Rio Bravo, eu sempre esqueço, que fazia Police Woman, tá? Andy Dickinson. Andy Dickinson, né? Então, ele acidentalmente escuta uma ligação telefônica de um sequestrador, tá? Exigindo uma grana em relação ao cara que eles sequestraram. E aí, ele combina com ela de fazer o seguinte: não, a gente vai interferir nisso, porque nós vamos receber a grana, salvar o cara e o sequestrador que se dane. Só que no meio do caminho acontece obviamente, aqueles erros de comunicação. Ele acha que ela o traiu e ele acaba se entregando para a polícia. Só que de um jeito assim, o final é um grande final, mas é um telefilme. É um filme ela, inclusive, faz um outro telefilme muito bom com o Lloyd Bridges, que é uma caçada, uma disputa territorial entre dois planetas alienígenas, com 3 representantes, cada um tentando matar o outro. Quem sobreviver a esse duelo se o do mal sobreviver, vão destruir a Terra. Se o do bem sobreviver, eles vão incorporar a Terra na Federação Unida de Planetas, alguma coisa assim do gênero. Outro tremendo filme. Então, hoje você tem eu não sei se vantagem ou desvantagem de ter o streaming, que tem a vantagem logística, né, de ter uma audiência cativa, né, muito mais do que a televisão. A televisão, você está zapeando a televisão e, de repente, eu vou assistir isso aqui. Não, olha, vai ter no Star Plus, a partir do dia 5 de agosto, o novo filme do Predador, Predador a Caçada. Se você gosta, assista, né? É diferente de você falar, vamos lançar no cinema Predador a Caçada, um novo blá, blá, blá. É um outro tipo de coisa, e um outro tipo de público, inclusive. Se bem que eu achei assim, a fotografia desse filme, eu até senti um pouco assim, no cinema deve ficar bonito, hein? Sim, não, mas tem um visual ali, né, da América do Norte virgem, vamos dizer, sim, muito legal ali. Vocês acharam também? Também sim, não, com certeza. Ele tem vários assim pontos que fazem o link, né? Pegam carona na história do Predador. Por exemplo, desde a chegada da criatura no planeta, o clássico: se ele sangra, ele pode ser morto, que a primeira frase surgiu em 87, ela foi sendo reciclada. Infelizmente não tem "Get to the chopper", mas a gente sabe que, né, não cabe. É 1719, se não me engano, é a época onde se passa. Pega uma... Eles são os Comanches, né? Comanches, uma tribo Comanche. Ela, óbvio que a gente sabe, pelo estudo, né, pela história, a figura das mulheres na sociedade, nessa época, a sociedade Comanche e tudo mais, eles tinham algumas funções. Acho que é Naru, o personagem, ela é século XXI, né? Ela é 2020, 22, exatamente, para aproveitar, pegar uma carona no Zeitgeist atual, né, Roger? Exatamente. Então, isso é interessante, porque faltava, né? Faltava um personagem feminino forte, se você for pensar. Você tinha. Esse primeiro crossover, a personagem é uma mulher, mas assim, perdida ali. Essa mulher é porreta, né? Ela banca, ela peita o irmão, ela peita os amigos do irmão e peita a criatura, né? É uma guerreira, né? Ela é guerreira numa sociedade que não admite muito a força das mulheres. Exatamente. O que é normal, né? Sim, na realidade, todos os filmes do Alien têm uma mulher forte que é a Sigourney Weaver, não tem que discutir, né? Não, tudo bem, mas Predador não. Mas, PG, Predador não. Predador não tem, mas você pegar o personagem da Alice Braga, do Predadores, você pegar o personagem da Ivete Krakowski, se eu não me engano, no O Predador, né? Inclusive a cientista que está lá, que ajuda a resolver a parada também. O que esse filme revela, obviamente, né? Que quando tiver um personagem feminino, não importa o lugar ou o tempo, ela tem que se sobressair aos masculinos. Eu lembro muito do desenho animado Valente. A menina tem 16 anos de idade,
e ela peita a sociedade patriarcal, machista, sacaneando os irmãos e a mãe, só para dizer que não, eu não vou casar com quem me mandarem casar. Né? Tem toda essa coisa meio revolucionária, não, olha, uma princesa revolucionária, não sei o quê. E o personagem dela também é a mesma coisa. Assim, eu diria que o personagem dela está avante do tempo dentro da história para cacete. Só que eu, particularmente, eu deixo essa digamos, como poderia dizer assim, essa caracterização hipster, né? De lado, porque eu gostei da história. Podia ser um cara, podia ser um menino. Não, mas PG, uma coisa não invalida a outra. Eu tô falando assim, o que existe, você vendo. Por exemplo, a criatura, se fosse a criatura de 1987, aí já teria aquela arma que continua funcionando com a mira laser, só que dispara um blast lá, que sei lá o que é, se é um tiro, se é plutônio, o que é. Esse daí dispara setas. Então, você vê que a criatura também teve um downgrade, né? Se você reparar, a máscara... A criatura está mais primitiva. Na verdade, talvez ela ali, o que dá a impressão é que ela está fazendo uma caça mais... onde ela se coloca mais em pé de igualdade com a presa, né? Exatamente. Ele usa um escudo. Ele tem um escudo para quê? Não por causa das flechas que são utilizadas. Aliás, eu acho que ele nem imaginava ter um confronto com os nativos, porque o barato dele era ir atrás de predadores normais. É o lobo, é o leão da montanha, o urso. Aquela luta com o urso, para mim, é fantástica. Né? Então, mas, você repara, inclusive, que essa máscara dele, ela protege a frente, dá a visão, né? Ele consegue ter a visão térmica e talvez outras visões, e não protege a mandíbula aqui, ó, tá vendo ali, ó, os dentões dele. Então, eu não acho que seja uma opção, eu acho que é uma questão de evolução. E outra, você está para especular um monte de coisa, né? Por exemplo, você conheceu no filme Predadores, do Adrian Brody e da Alice Braga, você viu que tinham duas espécies, né? Sim. De predador, depois o outro filme com o menino que eu esqueci o nome, o menino do Narcos, também você vê que tem dois tipos, um mais alto, mais forte, um menor, que usa aqueles cães, eles vão dando umas amarradas. Você não sabe se é uma terceira espécie, não há uma explicação muito clara para isso. Né? Não, mas pode ser a evolução da... Veja bem, nós estamos falando de século XVIII, século XVII? Século XVIII. Quando aparece a pistola lá no Predador 2, você vê lá a marca 1700, não sei quanto e tal. Como você falou, Rogério, a evolução. De repente, naquela época, essa máscara aí era só uma máscara para poder encaixar os dispositivos eletrônicos que eles já tinham, diferente das máscaras normais que já faziam vários outros tipos de função. Então, por exemplo, uma das coisas que ele faz aí durante a caçada, quando aparece o homem branco, é usar o dispositivo do juízo final, né? Sim. Só que estão me enchendo muito o saco, vou tirar isso aqui da frente e resolver de uma outra maneira. Exatamente. Outras táticas, outros armamentos, né? Por isso que eu falo, pode ser até um outro tipo de predador. E detalhe, né? A gente pode dar não sei se é um spoiler, mas a gente pode falar sobre o final do filme. Tem toda aquela montagem em desenhos rupestres, é isso? É isso. Vocês foram até o final. Sim. E vocês viram que novamente aparece a nuvem. Sim. E aparece a nave de novo. Eu até brinco, né? Eu fiz a crítica em texto para o Críticos, e eu pergunto, e aí, será que vai rolar? Volto a dizer, vai depender do resultado, mas tem campo aberto, né? O storytelling ele deixa aberto aí para você enganchar outras aventuras ou outras histórias, né? Mas o importante é que, assim, eu achei que esse filme também ele investiu um pouco mais no processo, talvez também por opção aí para tornar a coisa um pouco mais interessante, diferente, na opção do psicológico da personagem aí principal desafiadora da Naru, né? Uhum. Que ela vive todo o processo de crise de crescimento lá e de autoafirmação no mundo. Exato. Que acaba
percorrendo o filme e que dá um contraponto diferente do que a franquia tem, assim, né, de marcas, características, né, de investir tanto no background psicológico aí da personagem, né? Então, não dá eu para achei comprar, que né? foi uma novidade bem-vinda aí, né? É uma novidade de acordo com os nossos tempos. O que eu acho legal nessa franquia é que, na realidade, a gente sabe que a Terra é um campo de caça. Porque se eles fossem fazer o que poderiam fazer pelo tipo de tecnologia, já podia ter invadido a Terra, colocado as pessoas nos seus currais e usar o Quênia como campo de caça para os predadores usarem os humanos como alvo, né? Isso é É que legal. o ser humano agora ficou um bicho muito preguiçoso, né? Um bicho assim que não tem muito mais agilidade, não tem muita graça de caçar, entendeu? Até talvez preguiça gigante O lá na PG Era do falou. Gelo está mais interessante que caçar ser humano atualmente. O PG falou usar o ser humano como alvo. Eu lembrei de Boudreaux, Boudreaux, Boudreaux. Randall. Mas olha, eu acho que esse filme ele tem um pique muito legal, em função até mesmo do diretor, o Dan Trachtenberg, que eu fui pesquisar sobre ele e achei uma coisa muito interessante. Sabe o que ele fez de filme assim, que fala, porra, que filme interessante? Rua Cloverfield 10. Ele fez também um episódio do Black Mirror, né? Isso. E também outra coisa. Ele fez The Boys também, mas assim, o que eu acho interessante é assim, o cara pega esse tema aí de você tá sendo invadido e ao mesmo tempo perseguido dentro de uma clausura, que é o Cloverfield 10, porra, do caramba. A diferença de um filme para o outro é que um está contido dentro de um bunker e o outro em campos abertos, um visual. Mas que dá uma certa agonia de estar em coisa fechada, né? Sim, é a mesma coisa, exatamente. Não tem para onde ir, né? Exatamente, aquela sensação de encurralamento que, na verdade, é a sensação justamente da presa, que é o nome do filme, né? Mas de que presa não tem nada. Agora, eu vou falar um negócio. Encarar um bicho desse pela frente não é fácil, não. E é por isso que eu acho assim, a Supergirl do filme, ela está muito bem amparada, porque ela é inteligente, mais inteligente que o irmão, né? Ela não quer ter o seu lugar de fala, ela quer ter a sua postura respeitada. E para ser respeitada, ela tem que fazer o quê? Passar pelo ritual, né, digamos, de crescimento da pior maneira possível, né? Enfrentando uma criatura do espaço sem saber de onde é que aquele bicho é. Bom, eu vi que o ator é grande, né? Ele é alto. A gente vê uma criatura a maior parte do tempo. Aliás, ninguém em nenhum momento chama ele de predador, né? Não. Só para essas coisas são interessantes. Parece bobagem, mas ninguém localiza. Porque como é que dá um nome, né? Teoricamente é isso, né? O Schwarzenegger é o sobrevivente do primeiro filme, Danny Glover do segundo filme, mas quem batizou? Ninguém sabe. Mas enfim, a criatura está lá. E tem um detalhe, né? No filme O Predador, a cientista fala assim: por que vocês batizaram de predador? Não tem nada a ver. Predador é predador porque ele se alimenta para sobreviver. Ele é só um caçador. Exatamente. Acabou. Quebrou as pernas. Era um novo de impacto. Na verdade, você tem aí, né? Quer dizer, o ser humano aqui é o topo da cadeia alimentar. A gente literalmente se alimenta de tudo que vem para abaixo, né? Da gente aí. Hoje no planeta. Nem sempre foi assim, né? Teve coisas acima aí, mas hoje é o topo. Então, a franquia brinca justamente com essa premissa, né? De repente, e se nós não fôssemos o topo da cadeia alimentar aí, né? Tivesse aí algo acima de nós, e por que não no universo? Então, os caras vêm aqui numa grande reserva de caça, falam, tem um macaco pelado lá que é um pouco mais inteligente, que tem uma certa tecnologia um pouco mais refinada, né? Então vamos
colocar à prova nossa astúcia e nossas habilidades caçadoras caçando este ser aí, né? Então, essa é a premissa do Predador. E eu acho que a premissa foi integralmente mantida aí, né? E com novidades nesse último Predador. Eles fizeram até uma pequena adaptação no final da música do Alan Silvestre, né? Que não sei por que em algum momento sai da franquia, ninguém mais lembra, mas é uma música bem legal. Eles colocam ali meio em é como tema, né? Comanche. Um dos temas, né? Um dos temas. Ritmo meio Comanche. Assim, achei bem legal isso daí também. Enfim, criar em cima do que existe é complicado. Parece fácil, mas não é. Porque você tem todos nós aqui que conhecemos o Predador, que gostamos e tudo mais, e vão ficar, assim como, né, alguns milhões de pessoas vão ficar analisando, decupando, né? Eu já vi algumas críticas em relação ao filme, e em alguns sites eles acham que a personagem é muito lacradora, né? Eu abstenho. É verdade. Porque afinal eu rio porque esse vocábulo é novo. Né? Então, mas até faz sentido, porque ela é uma menina numa tribo indígena do século XVIII, que não conhece muita civilização, tanto é que ela fica surpresa quando o cachorro cai na armadilha, na cara, que é uma armadilha de homem branco, né? Mas ela passa por todos esses negócios para ser a grande cacique no final do filme, né? Tudo isso acontece e as pessoas criticam. Não, pô, a única coisa que eu critico é o efeito do desenho animado da Valente, né? Você não pode também exagerar, né? Você não pode exagerar em relação às questões formais de tempo, de história, né? De tempo histórico, só para criar um personagem. Então, já chuta o pau da barraca. Já bota os caras com uma Winchester 49, com mira laser e sei lá vi, né? E aí lembramos o filósofo, eu creio que Nietzsche foi quem falou, né? Que aquilo que não te mata te fortalece. Né? Exatamente. Exatamente. Então, a mesma coisa. Se essa franquia fez um bom movimento, né? Se a 20th Century Studios fez um bom movimento, que é a produtora, né? A antiga 20th Century Fox, que a gente conheceu. Se eles fizeram um bom movimento, eles vão se fortalecer e vão fortalecer a franquia. Se não, to the hell with them. Tem alguma notícia em relação a fazer um outro filme do Alien, não? Não, eu não sei de nada. O xenomorfo nunca sai de moda, né? Exatamente. Só uma coisa interessante. Tomando cuidados, como acabamos de dizer. Se você toma cuidados, respeita, né? Não pira na batatinha demais, né? Tipo assim, e se a gente fizer o cara sair de dentro da parede, mano, vai ser... O único que pira mais é o pai, é o próprio diretor Ridley Scott, que pirou, né, naqueles filmes, naqueles prelúdios que nós vimos lá. Cruz, credo! Exatamente. E aí sim, a balança é sempre essa, que a gente começou falando, mostra mais, mostra menos. É legal, o fã quer ver mais, o fã quer ver mais Darth Vader, o fã quer saber o que o Hannibal Lecter fez com o recenseador que visitou. Como é que ele comeu? O Game of Thrones, né, já achou tudo o máximo. O final pode ser furado, né? Não dá. Você tem que... É um equilíbrio complicado de se obter. Mas assim, é só você... O básico é o seguinte, respeite o básico. Né? E eu sempre falo aquilo, né? Não inventa a roda. Assim, os dois filmes que o Ridley Scott fez, que é o Prometheus e o outro, graças a Deus, eu consigo esquecer o nome. Covenant. Então, merda, agora vou lembrar. Assim, o cara quer inventar a roda. Candyman. O Ridley Scott não foi o cara que criou o Alien, tá? Ele dirigiu o filme de um roteiro de dois caras que criaram isso nos anos 70. Né? E aí ele resolve, não, quer saber de uma coisa?
eu acho que eu podia mudar um pouco a história. E o que esse filho da mãe faz? Ele faz toda uma encebação no Covenant para dizer uma coisa muito simples. Olha, vou dizer um negócio para vocês. Sabe essa criatura que fez um estrago, e vem fazendo um estrago em Alien do Resgate? Pois bem, foi criado por um androide com dor de cotovelo, tá? Não foi uma criatura, não. Foi um androide com dor de cotovelo, porque se sentiu ultrajado pelo criador, resolveu criar uma coisa absurda, que é uma criatura que vai infestar a humanidade. Ah, para com isso, Ridley Scott. Vai fazer um filme tá, de cebolinha, pô. Não gosta disso, tá tudo certo. Então vamos voltar para o Predador, senão... Né? Quando a gente vai falar do próximo filme do Alien, que é o Alien, a Ressurreição já foi. Alien, esse também já foi. Eu não sei qual vai ser o próximo filme. Exatamente, já foi a Ressurreição, já foi a morte. Já foi. Não, a reencarnação. E o mais engraçado... O mais engraçado é que ele resolve fazer... O grande erro de Hollywood hoje é querer contar a história do passado de coisas que já aconteceram. Tá? A gente sabe... Os 3 primeiros filmes de Guerra nas Estrelas, se eles não existirem, não vai fazer a menor diferença. Então, quando você quer mudar o passado de uma coisa que você conhece, não intimamente, mas conhece, né? Pô, o Alien é aquele criatura tal, que o grande barato é o seguinte, você não tem a mínima ideia de onde ele veio. E também você não quer saber o que ele está fazendo de estrago naquele momento específico do que você está assistindo. Nos 4 filmes, inclusive, né? Os 4 primeiros. Né? Aí, de repente, tadã! Não, eu vou inventar uma história diferente que é para contar a origem do Alien. Ah, meu Deus do céu, para, né? Você está muito rabugento. O negócio é ganhar dinheiro. Não, mas aí que tá, eu concordo. Aí, faça uma coisa para ganhar dinheiro. Os 2 filmes, Prometheus e o Covenant, foram um fiasco de bilheteria. Tadã! Bom, beleza, então vamos fechar aí sobre... O que não foi, então, um fiasco, segundo os 3 críticos aqui presentes. O Rafael Sartori deve estar dormindo, senão ele mandava uma mensagenzinha para falar que o Robert Pattinson tinha que ser o próximo Predador, mas tudo bem. A gente curtiu o Predador, a caçada, né? Aproveite, assista, tem 3 dias, né? Sexta, sábado, domingo, que eles estão na sexta, hoje é domingo, então... Você tem 3 dias aí, aproveita que nem todo mundo está comentando. Mas leva o selo dos críticos de bom entretenimento, de entretenimento de qualidade. Beleza? Meus queridos, muito obrigado primeiro, aí você do outro lado, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo prestígio. PG, Paulo Gustavo Gus Pereira, muito obrigado, rock and roll. Mauri Pontieri, obrigado diretamente... aí da Foz do Iguaçu. Quanto é que tá? 3 graus aí? 3 graus? Não, tá a mesma coisa que aí, 17 graus. Então tá bom. Estou com frio e cheirando a churrasco, portanto, vamos encerrar a transmissão, se eu sou capaz de morder minha própria mão. Beijo a todos, muito obrigado pela audiência, até a próxima. Beijos, tchau, tchau.